potencial revelado. Mas eu quero compartilhar uma ideia, um ensino, se é que eu posso falar isto. Não é um princípio, mas é uma clareza de ideia do poder que cada pessoa tem, daquilo que cada um é dotado por Deus. Hoje nós estamos vendo uma tragédia, não só em cidades do Rio Grande do Sul. Eu estava olhando um vídeo, agora à tarde, 2 vídeos, de 2 cidades do Rio Grande do Sul, onde a pessoa filmou muito emocionado. Ele diz: aqui era um bairro, o bairro tal, não sobrou nem uma casa, todo o bairro foi varrido, nenhuma casa, centenas de casas desapareceram. Mas está acontecendo em vários pontos do mundo, tragédias, catástrofes inimagináveis. Isto é o fato de agora, mas não será a realidade daqui 6 meses, daqui 1 ano, porque vai ser diferente. Então nós encontramos na Bíblia algumas coisas. Há uma passagem na Bíblia, na carta aos Hebreus, deixa eu mostrar para você. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 32, fala dos heróis da fé, pessoas que superaram situações incríveis. Olha o que está escrito, vamos ler comigo. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes e pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém. Essa relação de pessoas, que uns venceram e conquistaram promessas e tantas coisas, e outros de livre vontade decidiram: não, nós vamos até a morte, nós vamos até o fim. Sabe o que eu vi nisso tudo? Eu vi revelado nessa palavra o poder que existe dentro de cada um de nós, o potencial que Deus colocou na vida do ser humano. Se pega uma semente, ela pode ser tão pequena. Pegue um pinhão, e plante na terra, plante. Espere para você ver o que vai acontecer. Logo surge um broto, um pezinho, e passa um tempo, cresce e se multiplica em muitos pinhões. E aí surge um pinheiral.
Se for para ilustrar o potencial que existe dentro de nós, eu usaria um poder que há em uma semente. Uma semente de laranja, existe um laranjal. Num grão de milho, existe um milharal. Sementes que Deus colocou dentro de cada um de nós. E essa reflexão de hoje, porque foi domingo passado, ou no outro domingo, que o Espírito Santo falou ao meu coração, e pessoas vieram que estavam planejando tirar a vida, como nós vimos um irmão que disse: eu tenho a corda preparada, vou matar minha mulher, vou me matar. E por quê? Porque você vai baixar a cabeça? Porque você vai querer tirar a vida? Porque você vai confessar uma derrota? Porque você vai ficar olhando para o chão e colocando fim naquilo que Deus não terminou? Porque o propósito de Deus é maior do que você imagina. Para você, quão profundos são, as palavras que Jesus falou, está em Mateus capítulo 11, versículo 25. Quão poderosas são essas palavras, essa declaração. Olha o que Jesus falou. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Note bem, que Deus é o Deus dos céus e Ele é o Deus da terra. Porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Quão profundo é isso? Que muitas vezes a pessoa, ela aparentemente é sábia, é culta, é grande, mas diante de qualquer tragédia, ela vai para o fundo do poço, entra em parafuso, em desespero, e não sabe o que fazer. Jesus está falando aí do potencial revelado. Ele está revelando o que os pequeninos podem, o que nós podemos. Pastor, o que é potencial? Eu anotei algumas coisas aqui. Potencial são habilidades que estão dormindo dentro de eu e de você. São habilidades que nunca foram exercidas. Potencial é a força escondida dentro de cada um de nós. Potencial é tudo o que eu posso realizar, mas ainda não realizei. Potencial é aquilo que não aconteceu, mas já está dentro de mim. Deus colocou sonhos, Deus colocou projetos dentro de nós, Deus colocou a grandeza, a verdade é esta, eu digo a grandeza dentro de nós. Eu lembro disso aqui, eu gosto de ilustrar isto aqui, que é a maior loucura, quando eu subi esse morro me agarrando nas raízes, arranquei uma placa de uma imobiliária e coloquei as letras para o chão, cobri de capim, pisei em cima, sem um centavo no bolso. Mas eu vi, dentro de mim, eu disse: Deus, levantei minha mão, olhei na rua, não vem ninguém, vocês não vão achar que eu estou louco? Levantei e disse: Deus, neste lugar, eu vou levantar um auditório para que vidas sejam salvas nesta cidade. E de repente, eu percebi que a atmosfera mudou. Houve um mover. Os céus disseram amém. E hoje nós estamos aqui. Então, potencial é aquilo que nós temos a capacidade de descobrir dentro de nós, como imagem. O Dudu tinha uma imagem: eu quero os dentes brancos. Eu não tenho dinheiro, eu só quero.
Aí ele foi para a oração. Mas esses sonhos são as sementes que vão germinando. Você tem que ir alimentando dentro de você, até se tornar realidade. Isso é o potencial, é a força que vai gerar, que vai te impulsionar a ver a casa para você morar, o carro que você precisa ter, a tua empresa bem-sucedida, a tua profissão, enfim, aquilo que você realmente tem dentro de você. E que você consegue descobrir que há dentro de você sonhos. E pela fé você começa a falar deste sonho, alimentar este sonho, buscar este sonho. O que eu refleti domingo passado aqui? Uma coisa, irmão, eu pedi ao Senhor. E na sequência, e a buscarei. Potencial é isso. É o que você tem dentro de você, mas você sabe que vai realizar. Só é buscar, porque há uma semente dentro de você. Há riquezas dentro de você. Há um doutor dentro de vocês, jovens. Quem sabe, cientista está aí. O psicólogo está aí. O médico está aí. O empresário bem-sucedido está aí. O político que vai fazer a diferença pode estar dentro de você. Você precisa descobrir o teu potencial. Descobrir a tua missão. Agora, uma coisa você precisa entender sobre potencial. Que o maior adversário que uma pessoa pode ter é algo que ela realiza com sucesso. Quando a pessoa tem uma realização, ela baixa a guarda, entra na zona de conforto e diz, consegui. Aí você entra na zona de conforto. Não, você pode continuar avançando mais. Se você tem o propósito correto, você pode ir mais além. Você pode avançar. Muito, muito mais. Jesus fez uma oração, eu estei aqui. Eu te louvo, ó Senhor, Deus dos céus e da terra. A Bíblia descreve Deus como Deus todo-poderoso, como Deus eterno, mas como Deus criador. E quando a gente fala no Deus criador, eu entendo o que é realmente o potencial. Vamos ver o capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. Capítulo 1 de Gênesis, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. Tá bom, só aí. Criar significa fazer existir do nada. Tudo que existe estava dentro de Deus. Estava escondido dentro dele. Ele trouxe à existência aquilo que é como pintar uma tela. Quem me acompanha sabe que eu pinto. E eu tenho 1000 imagens na minha cabeça, é o meu potencial. Eu descobri isso. Eu tenho 1000 imagens. Eu tenho 1000 poemas. Eu tenho 1000 palavras. Eu descobri o meu potencial. Eu descobri que eu posso. Deus traz à existência aquilo que não existia, mas estava dentro dele. Então ele cria os céus, ele cria a terra, ele cria 500 milhões de estrelas, ele cria o sol, ele cria a lua, ele vai ordenando, mas Deus não para.
de criar. Ele vê que é bom, ele poderia criar o sol e dizer, não, está bom, é ótimo. Mas não, ele vai criando, e no final de tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a divindade se reúne e diz, vamos agora criar o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, e esse homem vai ser dotado do potencial para continuar dando forma e reinando na terra, administrando a terra e criando coisas novas. Você pode entender? Eu não sei se você entende isso. Eu não sei se você entende o significado da palavra quando diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou dentro de você as sementes do potencial. Você pode não ter nada. Você pode aparentemente não ter ninguém no mundo, como nós ouvimos o testemunho da nossa irmã, criada sem pai e sem mãe. Mas você nunca teve só, minha irmã, porque Deus cuidou de você o tempo todo. Deus é bom, Deus é perfeito. Você pode estar vivendo um momento agora adverso na tua vida, e você não vê nenhuma saída, você não vê nenhuma porta aberta. Calma, fique tranquilo. Existem fatos e existem verdades. Sabe qual é a diferença de um fato e de uma verdade? Um fato é uma coisa, uma verdade é outra. O fato é a realidade do momento que você está vivendo. Esse é o fato. Mas a verdade mesmo é diferente. É a realidade de você, quem você realmente é. Aonde você vai chegar. É o teu futuro. O teu futuro. Isso é importante você entender. Que o momento que você está vivendo hoje não quer dizer que vai ser permanente, por causa do potencial. Eu gosto de um quadro bíblico, quando o anjo apareceu para Maria, aquela virgem, jovem virgem, e ela estava ali, ela era da tribo de Judá, e o anjo aparece para ela, salve agraciada. Ela para, mas que homem é esse? Que homem estranho é esse? Que saudação é essa? E o anjo, que não apareceu voando com aquela asinha, aquele anjinho barroco, gordinho, pequenininho, que não apareceu de asa, mas como um homem, disse, não tenha medo, você foi escolhida, você vai dar à luz a um filho, e ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. Qual é a chance que ela teria de ter um filho? Se ela era uma jovem virgem. Ela disse, isso é impossível. Eu nunca conheci homem nenhum. Aí o anjo disse, é que o Espírito Santo vai gerar um milagre em você. O poder de Deus vai te envolver. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E você vai se encontrar grávida. E esse filho que você vai gerar terá um reino eterno. Sabe o que eu gosto nesse quadro? É que aquela jovem se levantou. E não saiu correndo. Ela não disse, não, eu não acredito nisso. Nunca vai acontecer, isso é uma maior loucura. Não, ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Eu aceito, eu me levanto, cumpra-se em mim a tua vontade, Deus. Eu quero engravidar então. Meu irmão, engravide. Minha irmã, engravide dos sonhos de Deus.
Engravide da vitória, da conquista que Deus preparou para você. Engravide, tome posse, deixe Deus, o Espírito Santo te envolver, deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida, porque o fato que você vive hoje não condiz com a realidade do amanhã, se você discernir os sonhos de Deus dentro de você. Antes de concluir, pastor, mas eu tenho pecado, eu não vou conseguir. O teu pecado não vai matar o potencial de Deus. O teu erro não vai destruir o potencial de Deus. Sabe por quê? Porque pecado, a gente resolve indo para a cruz, se arrependendo, aplicando o sangue de Jesus. Moisés matou um homem. Moisés era um homicida. Mas Deus tinha colocado dentro de Moisés um libertador, o maior libertador da história da humanidade. Eu gosto disso. Moisés, aquele gago, aquele homem que não falava direito. Moisés, aquele que houve um decreto de morte, antes dele nascer, que a mãe precisou colocar num cestinho e largar no rio Nilo, para chegar aonde a filha de Faraó estava se banhando. Moisés, que matou um egípcio, que fugiu para o deserto, não sabia que dentro dele estava o potencial de conduzir mais de 2 milhões de pessoas para a terra prometida. Deus colocou dentro dele os 10 mandamentos. Deus colocou dentro desse homem a capacidade para liderar aquela multidão. Não. Deus é tremendo. Cada um pode. Você pode, nós podemos. O futuro nosso. Você sabia que o futuro nosso é o passado de Deus? Olha o que a Bíblia fala em Zacarias, eu quero concluir Zacarias 4:10. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estes 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. O início deste versículo fala para você nunca desprezar os pequenos começos, porque Deus se alegra quando você decide começar ou recomeçar. Há um potencial imenso dentro de você. Você ainda não, eu poderia dizer assim, você ainda não despertou o gigante que está dentro de você. Ainda não despertou. Eu poderia avançar nesta reflexão, citando Davi, que não era um soldado, mas havia um potencial de glorificar a Deus, para exaltar a Deus, quando ele disse para Golias: você está vindo contra mim com uma espada e com lança e com escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma pedra e uma funda, ele derrubou o gigante. Há um potencial, agora depende da atitude de cada um. O que você fala é importante, o que você pensa é importante. Se você não mudar a tua maneira de falar e de pensar, o potencial vai ficar adormecido e você vai para o cemitério tudo aquilo que poderia abençoar outras pessoas. Eu não vi uma fala melhor para revelar o potencial de cada pessoa. Nós vamos recomeçar. O fato
é esse. A realidade será outra no amanhã, porque vai estar tudo reconstruído. Força. Força. Aplique isso na tua vida. Aplique isto hoje no teu coração. Talvez você é dominado por um vício. Por que você vai perder para um vício, meu irmão? Por que você vai perder para as drogas? Para a bebida de álcool? Por quê? Você é mais fraco do que um vício? Você é mais fraco do que as drogas? Por quê? Você faz tua mãe chorar, o teu pai chorar? Por que você joga o teu dinheiro fora e depois se arrepende? Se há dentro de você sementes que Deus colocou. Mas a chave de tudo isto é que Deus não é gaúcho. Deus é o Deus do céu, da terra, é o meu Deus e é o teu Deus, e Ele vai nos abençoar. Ele vai nos abençoar. Ele vai te abençoar. O fato de agora da tua vida não é a realidade do amanhã. Potencial é aquilo que está dentro de você, mas que ainda não aconteceu. Irá acontecer. Se coloque de pé, eu quero orar com você.